Nos anais sagrados da Bíblia hebraica, emerge a figura lendária do rei Salomão, um dos monarcas mais notáveis e influentes da antiga Israel. Filho do célebre rei Davi e de sua esposa Batseba, Salomão nasceu cercado pelos privilégios da realeza. Porém, os primeiros anos de sua vida foram marcados por tragédias familiares e lutas pelo trono. Apesar das circunstâncias tumultuadas de seu nascimento, Salomão foi agraciado por Deus com incomparável sabedoria, riquezas e glória durante seu reinado. Ele ascendeu ao trono após a morte de seu pai, Davi, o grande rei guerreiro que uniu as 12 tribos de Israel em um único reino poderoso. Davi nomeou Salomão como sucessor antes de morrer, confiando ao jovem príncipe a grande missão de construir o templo sagrado em Jerusalém. Embora não fosse o filho primogênito, Salomão conquistou este direito de reinar por ter sido escolhido por Deus desde o ventre materno. Sua sabedoria inigualável começou a se manifestar logo no início de seu reinado, quando pediu a Deus não riquezas ou poder, mas sim um coração sábio para governar o povo. Esse pedido agradou ao Senhor, que lhe concedeu não só a sabedoria solicitada, como também honras, glória e riquezas inimagináveis. Salomão então se tornou conhecido por todo o mundo antigo como o rei mais sábio, próspero e poderoso que Israel já havia visto. O reinado de Salomão marcou o auge da glória e esplendor do antigo reino de Israel. Ele é, sem dúvidas, considerado um dos monarcas mais ricos, sábios e poderosos que já governaram a nação escolhida. Suas imensas riquezas eram provenientes de relações comerciais em abundância com reinos distantes, além dos muitos tributos pagos por cidades subjugadas. Estima-se que a soma de ouro que fluía anualmente para Jerusalém alcançava valores astronômicos. Tamanha foi sua riqueza que Salomão usava somente utensílios feitos de ouro maciço em seu palácio. Suas imensas reservas do precioso metal o permitiram revestir o interior do templo sagrado com lâminas de ouro puro. Sua fama de homem mais sábio da época espalhou-se por toda a terra conhecida. Monarcas de nações longínquas o procuravam para ouvir seus conselhos iluminados e solucionar enigmas complexos. A rainha de Sabá viajou de seu distante reino apenas para pôr a sabedoria de Salomão à prova. Maravilhada, ela testemunhou que sua fama não fazia jus à verdadeira grandeza de sua sabedoria. Sob seu cetro, Israel desfrutou de um período de paz, prosperidade e poderio militar jamais visto. Seu reino estendia-se do rio Eufrates ao território dos filisteus, garantindo segurança e estabilidade. Salomão moldou Israel em uma potência política, econômica e cultural da antiguidade. Seu reinado marcou verdadeiramente o auge do esplendor do povo escolhido por Deus. Nos últimos dias de reinado do poderoso rei Davi, a questão da sucessão ao trono era motivo de grande tensão no palácio real. Apesar de Salomão não ser o filho primogênito, Davi o havia escolhido para ser seu sucessor. Esta decisão contrariava as tradições e gerou conflitos familiares. Adonias, um dos filhos mais velhos, tentou tomar o trono à força, realizando uma conspiração e auto-intitulando-se rei em vida de Davi. Porém, Batseba, mãe de Salomão, agiu rápido e avisou Davi sobre o golpe de Adonias. O rei então convocou o profeta Natã. Em uma cerimônia solene, Davi determinou que Salomão fosse imediatamente ungido como o legítimo rei de Israel, seguindo os desígnios divinos. Natã e os guardas reais convidaram Salomão a montar na mula do rei como sinal de sucessão ao trono. Marcharam em grande procissão até Giom, onde Salomão foi solenemente ungido como o novo rei. Os apoiadores de Adonias fugiram ao ouvir as trombetas e os gritos em prol do rei Salomão que ecoavam por Jerusalém. Assim, em meio a confrontos palacianos, Salomão foi sagrado como o legítimo sucessor de seu pai Davi, pouco antes da morte do velho rei guerreiro. Salomão então assumiu seu reinado glorioso como o terceiro monarca de Israel, preparado para erguer um reino de paz, prosperidade e sabedoria sem paralelos. Nos primeiros dias de seu reinado, Salomão ofertou sacrifícios a Deus em Gibeon. E naquela noite, o Senhor lhe apareceu em um sonho. Deus disse a Salomão: Pede-me o que queres que eu te dê. Diante desta oferta divina, o jovem rei não pediu riquezas, glória ou longevidade. Consciente do enorme desafio que tinha pela frente, Salomão pediu algo muito mais valioso
Dai, pois, a este teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e imparcialidade, sem tomar partidos, pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão por sabedoria para governar o povo escolhido agradou imensamente ao Senhor. Deus então lhe respondeu: Porque me pediste isso, e não pediste para ti riquezas, posses ou a morte dos teus inimigos, eis que fiz conforme as tuas palavras. Dei-te um coração tão sábio e perspicaz como ninguém teve antes, e ninguém terá depois. Mas além da incomparável sabedoria concedida, Deus também abençoou Salomão com riquezas, glória e longevidade, honras que nem mesmo ele havia solicitado. Ao acordar, Salomão percebeu que não fora um sonho qualquer. O Senhor realmente lhe havia aparecido e agraciado com dons extraordinários. A partir daquele momento, a fama da inesgotável sabedoria de Salomão começou a se espalhar. Todo o mundo antigo reconheceu que jamais houve alguém tão sábio quanto o rei de Israel. Um dos maiores feitos do reinado de Salomão foi a construção do majestoso templo em Jerusalém, a morada terrena para a presença do Deus de Israel. Esta grandiosa empreitada havia sido sonhada e cuidadosamente planejada pelo rei Davi anos antes. Porém, devido às inúmeras guerras e derramamento de sangue, Deus não permitiu que Davi mesmo construísse o santuário. No leito de morte, Davi então incumbiu seu filho Salomão de erguer o templo sagrado, repassando todos os planos, provisões de materiais e riquezas imensas que havia acumulado para esta obra máxima. Salomão reuniu uma força laboral de 30.000 operários israelitas e 150.000 trabalhadores auxiliares vindos de toda a região. Foram mobilizados também arquitetos e artesãos experientes das mais longínquas partes do mundo antigo. Os melhores materiais foram utilizados: cedros preciosos do Líbano, blocos maciços de rocha calcária das pedreiras e quantidades formidáveis de ouro, prata e bronze. A construção consumiu 7 anos de trabalho incessante, com os operários revezando em turnos diurnos e noturnos para erguer a monumental estrutura segundo os planos divinos. Quando finalmente concluído, o Templo de Salomão era a maior e mais esplêndida obra arquitetônica que o mundo já havia visto até então. Suas paredes internas eram inteiramente revestidas de lâminas de ouro maciço, assim como parte do teto e o piso. O interior do templo literalmente brilhava como o sol. Este santuário monumental se tornou o centro da adoração ao Deus único em Israel e o mais importante lugar de peregrinação no mundo antigo. A construção do templo em Jerusalém foi, sem dúvidas, a mais grandiosa e significativa obra realizada durante o reinado de Salomão. Sua magnitude e riqueza eram verdadeiramente dignas da morada terrena do Deus de Israel. A enormidade do projeto pode ser mensurada pela quantidade de recursos humanos e materiais empregados. Foram mobilizados mais de 180.000 operários e artesãos das melhores habilidades. As quantidades de materiais nobres utilizados eram faraônicas: toneladas de ouro, prata e bronze maciços, além das melhores e mais raras madeiras, como os preciosos cedros do Líbano. Os tesouros reais foram esvaziados para bancar os altos custos da empreitada. Estima-se que a quantidade de ouro empregada no templo equivalia a trilhões de dólares nos valores atuais. Cada detalhe arquitetônico e ornamentação do santuário foram meticulosamente executados segundo os planos divinos, exigindo anos de trabalho incessante. Quando finalmente concluído, o grande templo de pedra exibia uma beleza estonteante, com paredes, pisos e tetos cobertos por lâminas reluzentes de ouro puro. Era verdadeiramente uma obra faraônica. Mais que um marco arquitetônico, o templo sagrado se tornou o grande símbolo da espiritualidade monoteísta dos israelitas e o palco para os principais eventos e festividades religiosas. A construção deste suntuoso santuário deixou para a posteridade um testemunho perene da riqueza, devoção e esplendor sem paralelos alcançados por Israel sob o reinado de Salomão. Sob o reinado de Salomão, o antigo reino de Israel atingiu o ápice de seu poder, prestígio e riquezas materiais. Foi um período de paz, estabilidade e prosperidade sem paralelos. Pela primeira vez, Israel estendia sua influência desde o rio Eufrates, no atual Iraque, até as fronteiras com o Egito, um vasto território que abrigava várias nações subjugadas.
Esta enorme região unificada desfrutava de segurança sem precedentes, com o poderio militar de Israel impondo a conhecida Paz Salomônica, uma paz duradoura que permitiu o florescimento do comércio. Salomão estabeleceu rotas comerciais marítimas e terrestres que traziam as mais valiosas riquezas do mundo antigo para Jerusalém: ouro, prata, especiarias, pedras preciosas, madeiras raras, animais exóticos e mais. Através destas rotas lucrativas, as frotas mercantes e caravanas de Salomão abasteciam Israel com os tesouros e produtos mais cobiçados das nações vizinhas. Altos tributos em ouro e prata também fluíam dos reinos vassalos para os cofres do rei em Jerusalém, multiplicando suas riquezas ano após ano. A capital se tornou uma metrópole cosmopolita, um centro de artes, comércio e artesanato. Sua riqueza e esplendor arquitetônico atraíram milhares de estrangeiros. Com Salomão no trono por 40 prósperos anos, Israel conheceu uma época áurea de desenvolvimento cultural, econômico e militar nunca antes vista. Uma era de ouro, que definiria seu auge como nação poderosa. Uma das principais fontes da imensa riqueza e prosperidade durante o reinado de Salomão foi seu ambicioso empreendimento marítimo e comercial. O rei construiu uma poderosa frota mercante com navios que navegavam os mares em viagens anuais de 2 anos de duração. As embarcações partiam dos portos de Ezion e Elate, no Mar Vermelho, rumo às ricas cidades fenícias de Tiro e Sidom, no Mediterrâneo. De lá, os navios mercantes de Salomão cruzavam os mares até regiões longínquas como Ofir, Tarstes e a fabulosa terra de Sabá, no atual Iêmen. Nesses distantes destinos, os marinheiros carregavam os porões com ouro, prata, pedras preciosas, madeiras nobres, marfim, especiarias raras e animais exóticos. No retorno a Jerusalém, grandes caravanas de camelos transportavam estes valorosos bens através das rotas terrestres da Arábia até a capital. Salomão também mantinha intenso comércio com os fenícios habilidosos, trocando trigo, azeite e vinho de Israel por madeiras de cedro, artesanato e minérios de bronze. Graças a estas lucrativas rotas marítimas e terrestres, um fluxo constante de riquezas afluía para os tesouros reais em Jerusalém. As fortunas acumuladas por Salomão eram de tal grandeza que, segundo os relatos bíblicos, a prata tornou-se tão abundante quanto pedras nas ruas de Jerusalém. A fama da incomparável sabedoria e riquezas de Salomão se espalhou pelos mais longínquos reinos da antiguidade, e uma das mais célebres visitantes ao seu palácio foi a misteriosa rainha de Sabá. Esta governante de um rico reino localizado na atual região do Iêmen, no sul da Península Arábica, decidiu pôr à prova pessoalmente os relatos sobre a genialidade de Salomão. Após uma exaustiva viagem de mais de 3.000 quilômetros atravessando desertos inóspitos, a rainha e sua imponente caravana chegaram a Jerusalém. Ela vinha carregada de presentes valorosos, ouro, especiarias raras e pedras preciosas para o rei de Israel, além de enigmas e charadas complexas que haviam deixado perplexos os maiores sábios de seu reino. Diante do monarca, a rainha de Sabá expôs as intrincadas charadas e quebra-cabeças, muitos deles envolvendo alegorias e metáforas espirituais. Para a surpresa de todos, Salomão facilmente decifrou os enigmas apresentados, um após o outro, com sua aguçada inteligência e profundo conhecimento. Maravilhada, a rainha de Sabá confessou que os relatos sobre a sabedoria de Salomão não faziam sequer justiça à genialidade que ela testemunhava pessoalmente. Rendida, ela declarou: Tua sabedoria e prosperidade excedem de longe a fama que tenho ouvido. A passagem da rainha de Sabá pelas cortes de Jerusalém ficaria eternizada como um dos episódios mais lendários do reinado de Salomão, comprovando sua distinção como o homem mais sábio de seu tempo. A sabedoria de Salomão transcendeu os limites de Israel e ecoou por todo o mundo antigo da época. Sua genialidade sem paralelos o tornou conhecido e respeitado como o maior sábio que já caminhou sobre a terra. Narrativas bíblicas atestam que Deus lhe concedeu uma mente privilegiada, capaz de discernir e compreender todos os mistérios da criação, desde os fenômenos da natureza até os mais complexos assuntos humanos. Salomão dominava os conhecimentos de botânica, zoologia, mineralogia e muito mais. Falava em provérbios e compôs milhares de cânticos e poemas.
Sua fama atraía monarcas, nobres e estudiosos das nações mais longínquas, todos ansiosos por ouvir seus conselhos iluminados sobre os mais variados temas. De cada canto da terra conhecida, viajavam em direção a Jerusalém para desafiar o famoso rei de Israel com enigmas, charadas e questões complexas. E diante de Salomão, nenhum mistério conseguia permanecer indecifrável. Com perspicácia sobrenatural, ele resolvia as mais intrincadas perguntas metafóricas e abstratas. As sábias respostas de Salomão ficaram eternizadas em coletâneas como os livros de Provérbios, Eclesiastes e o belíssimo Cânticos dos Cânticos. Textos que se tornaram patrimônio da humanidade, amplamente estudados e debatidos por centenas de gerações. Jamais houve outro homem que igualasse a sabedoria transcendental concedida por Deus ao rei Salomão. Uma genialidade inequívoca que o proclamou como o maior dentre os sábios. A vasta sabedoria de Salomão encontrou expressão em numerosos provérbios e máximas, cuja profundidade e sentido permanecem atemporais. Do famoso livro de Provérbios, destacam-se ensinamentos como: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Sobre a humildade aconselha: há caminho que parece direito para o homem, mas afinal são caminhos de morte. Uma de suas máximas mais conhecidas é: confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie sobre a tua própria compreensão. Existe também o ditado: o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria, mas acima de tudo quanto se deve adquirir, adquire também a inteligência. Em seus escritos, há um constante chamado à busca do conhecimento, como: aplica o teu coração à instrução e à sabedoria os teus ouvidos. Porém, sempre com a devida moderação. Filho meu, demais o mel não é bom. Não pretendas ter em excesso as coisas sublimes. Estes são apenas alguns exemplos da inesgotável fonte de sabedoria que emanava de Salomão, de instrução para se viver uma vida reta e em retidão. A reputação de Salomão como o mais sábio entre os sábios não se devia apenas a seus provérbios eternos, mas também à sua inigualável capacidade de julgar situações complexas com justo discernimento. Um dos episódios mais célebres que exemplifica este dom está registrado nos antigos escritos bíblicos. Certa vez, duas mulheres compareceram à presença do rei Salomão trazendo um recém-nascido. Ambas alegavam ser a mãe legítima da criança e exigiam sua custódia. Era um caso aparentemente insolúvel, pois nenhuma mulher apresentava provas ou testemunhas que comprovassem sua reivindicação materna. Diante do impasse, Salomão ordenou que uma espada fosse trazida. Ele então declarou que a única solução justa seria dividir a criança viva em duas partes, dando metade para cada mulher reclamante. A primeira mulher, desesperada, gritou em agonia implorando que a criança fosse poupada e entregue viva a outra mulher. Porém, a segunda mulher, de coração frio, concordou com a terrível sentença proposta por Salomão. Neste momento, o sábio rei percebeu quem era a verdadeira mãe daquela criança. Aquela que tanto amava o filho a ponto de abrir mão dele, contanto que vivesse, provava sua autêntica maternidade. Salomão então restituiu o bebê à primeira mulher, que mesmo em desespero, pensou primeiro no bem-estar do filho. Esta sábia decisão de Salomão espalhou-se por todas as terras, comprovando seu discernimento extraordinário e revelando-o como o juiz mais sábio da história. Apesar de toda a sabedoria e discernimento concedidos por Deus, até mesmo Salomão sucumbiu às tentações humanas em sua velhice. O rei que ergueu o magnífico templo sagrado em Jerusalém acabou sendo influenciado pelas práticas idólatras de suas inúmeras esposas estrangeiras. Com suas riquezas imensas, Salomão acumulou um harém de 700 esposas reais e 300 concubinas de diferentes nações pagãs da região. Estas mulheres trouxeram consigo a adoração a divindades estranhas, como Astarote, Milcom e Camus, deuses dos povos vizinhos. Apesar de conhecer os ensinamentos divinos e ser advertido contra a idolatria, Salomão começou a construir altares e santuários para o culto dos ídolos dessas esposas. Ele passou a queimar incenso e fazer sacrifícios em homenagem a estas divindades pagãs, traindo a aliança com o Deus de Israel. Os escritos sagrados narram que, por causa destas graves transgressões idólatras, a ira divina se acendeu contra Salomão. Deus lhe anunciou que o reino seria dividido após sua morte, como punição por sua infidelidade nos anos finais.
Assim, mesmo sendo o homem mais sábio, Salomão pecou ao desviar seu coração da exclusiva adoração ao Senhor na velhice, mancha que marcaria seu reinado de glórias. A transgressão idólatra de Salomão em sua velhice foi além da mera prática de cultos estranhos. O rei chegou ao extremo de erguer templos monumentais dedicados à adoração de divindades pagãs. Nos arredores de Jerusalém, em colinas outrora sagradas para o povo de Israel, Salomão mandou construir um alto lugar para Camos, a abominável divindade dos amonitas. Em outro monte, foi erigido um santuário para Moloque, o detestável ídolo dos filhos de Amon, ao qual se queimavam crianças em sacrifício. E nas encostas, em frente a Jerusalém, elevaram-se templos para a deusa fenícia Astarote. Nesses locais idólatras, Salomão não apenas participava de rituais de queima de incenso e oferendas a esses falsos deuses. Relatos históricos indicam que o rei foi ainda mais longe, ordenando que fossem realizados sacrifícios humanos de crianças no culto a Moloque. Tudo isto ocorria à plena vista de Jerusalém e do templo sagrado que ele próprio havia construído para a glória do Deus de Israel. Ao permitir e até promover a idolatria em seu reino nos últimos anos, Salomão traiu gravemente os mandamentos divinos que outrora guiaram seu reinado próspero e sábio. As graves transgressões de Salomão de erguer templos e praticar idolatria em larga escala não ficaram sem consequências perante o Deus de Israel. Os escritos sagrados narram que, devido a essas abominações idólatras, a ira divina se acendeu contra o rei, que outrora recebera o dom da incomparável sabedoria. O Senhor ficou muito irado com Salomão e o anunciou seu julgamento. Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu os meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Era essa a sentença. O vasto reino unificado por Davi e elevado ao auge da glória por Salomão seria dilacerado após sua morte. Como punição por sua idolatria nos últimos anos, as 12 tribos de Israel seriam divididas. Apenas a tribo de Judá permaneceria leal ao sucessor de Salomão em Jerusalém. As outras tribos formariam um reino separado e distinto sob um novo governante, dando origem a uma nação rival do antigo reino unificado. Assim, a transgressão de Salomão de abandonar a adoração exclusiva ao Deus de Israel selou o destino de divisão e fraqueza para as gerações futuras. O esplendor e grandeza de seu reinado se desfizeram como consequência trágica da grave infidelidade idólatra deste rei, que tanto recebera em sabedoria e riquezas. Mesmo sendo abençoado com sabedoria incomparável, honras e riquezas inimagináveis, Salomão não esteve isento de sucumbir às fraquezas humanas em sua velhice. Seus últimos anos como soberano foram marcados por um lamentável desvio dos caminhos divinos que o haviam guiado à glória. Seduzido pelas práticas idólatras de suas inúmeras esposas estrangeiras, o sábio rei ergueu templos dedicados à adoração de falsos deuses pagãos. Esta grave transgressão manchou seu reinado outrora próspero e atraiu sobre Salomão a severa punição divina. Como sentença por sua infidelidade, Deus anunciou que o vasto reino unificado por Davi seria dividido após sua morte entre suas tribos, enfraquecendo sua futura grandeza. A vida de Salomão nos ensina que nenhuma riqueza, glória ou sabedoria terrena pode nos proteger de cair em pecado se abandonarmos nossa fé e princípios. Sua história serve de alerta para sempre colocarmos a adoração ao Deus verdadeiro acima de quaisquer outras tentações mundanas. Ao mesmo tempo, o reinado de Salomão exemplifica as grandes bênçãos que a obediência e fidelidade nos caminhos do Senhor podem trazer: paz, prosperidade e sabedoria plena. Que sua jornada nos inspire a buscar primeiro o reino dos céus, pois todas as demais coisas serão acrescentadas àqueles que honram a Deus sobre todas as coisas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe também um comentário dizendo o que podemos aprender com a história do rei Salomão. Até a próxima!